Bom dia, turma, tudo bem com vocês? A nossa aula de história de hoje vai ser um pouquinho diferente do que está ocorrendo nessa quarentena, tá bom? Hoje nós vamos fazer apenas correção das listas de exercício número 1 e número 2 de história, tá bom? Então qual é a ideia? Eu sei que dessas listas, não sei se foram as duas, acho que foram as duas, eu joguei lá na plataforma para vocês me responderem e devolverem, correto? O que vai fazer? Eu vou já ter devolvido para vocês esses exercícios por e-mail, ou se quiserem, vocês podem novamente ir lá na atividade e pegar a lista novamente para acompanharem a correção, tá bom? Qual é a ideia? Vocês vão ter o vídeo da correção e tem a lista de exercícios para darem uma reforçada nos estudos, tirar algumas dúvidas que podem ter surgido ao longo da discussão desses conteúdos, beleza? Então lembrando que no vídeo de hoje é a correção das listas de exercícios, tanto a número 1 quanto a número 2, beleza? Vamos lá então. Na lista de exercício número 1, a pergunta 1 foi: explica o processo de formação das monarquias nacionais, né? O processo de formação das monarquias nacionais, a gente fala que era ali no contexto da Baixa Idade Média. Então é da transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, para a gente entender isso um pouco, a gente tem que retomar um pouco a estrutura feudal. Então, por isso, podemos notar que o Estado monárquico buscava preservar algumas tradições medievais e criar novos mecanismos de organização política. Nesse novo contexto, o poder local dos senhores feudais foi suprimido em favor da autoridade real. Logo, o poder ele não era mais fragmentado, ele começa a ser unificado nas mãos dos reis, tá bom? No entanto, os nobres ainda preservaram alguns importantes privilégios, principalmente no que se refere à isenção no pagamento de impostos. Somente os burgueses e a classe campesina estavam sujeitas às cobranças de taxa, tá bom? Então esse é o processo de formação das monarquias nacionais, quando o poder sai das mãos dos senhores feudais e se concentra nas mãos dos reis, tá? Aí vem a questão 2. Quais foram as primeiras monarquias nacionais que surgiram na Baixa Idade Média, entre os séculos 12 e 15, tá bom? A formação das monarquias nacionais, então, ocorreu durante o período da Baixa Idade Média, entre esses séculos, nos países da Europa Ocidental, com destaque para as monarquias portuguesa, espanhola, francesa e inglesa. Ou seja, Portugal, Espanha, França e Inglaterra são as 4 primeiras nações que nascem como monarquias, como estados nacionais na nossa história. Beleza? Vamos lá, questão 3. Explica o que foi o absolutismo monárquico e quais eram as funções dos reis nesse sistema político. Absolutismo, então, foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Então, o rei tem um poder absoluto, daí vem o termo absolutismo, tá bom? Com o poder concentrado nas mãos do rei, cabia a ele a criação de impostos, determinação e imposição das leis, garantir a segurança do reino, sufocar rebeliões e revoltas e impedir invasões e ataques estrangeiros. Para que isso acontecesse então de forma eficiente, foi criada toda uma estrutura administrativa para auxiliar os reis em suas várias obrigações. Com a formação então dos Estados Nacionais, as nações, o rei determinava a imposição de moeda e idioma único para toda a nação, eliminando as diferenças que restringiam a atuação da crescente classe mercantil. Ou seja, é o rei que vai ter o poder de criar toda a estrutura política do que nós conhecemos hoje em dia, basicamente, né? A ideia de que numa mesma região nós vamos ter uma moeda e um idioma único, o rei vai cuidar da segurança do reino, impor as leis, sufocar rebeliões e revoltas. Tudo isso que antes cada senhor feudal tinha que cuidar dentro do seu feudo, no período moderno, então, os reis começam a concentrar esse poder em suas mãos, tá bom? A nobreza, por sua vez, então, via com os bons olhos a concentração do poder na figura do monarca, como forma de garantir o controle das terras que possuíam. Assim, a concentração do poder nas mãos dos reis era uma demanda da burguesia em ascensão e também da nobreza, ou seja, as classes que enriqueciam e ganhavam dinheiro com esse trabalho, tá bom? Vamos lá, questão 4. O que foi o mercantilismo? Mercantilismo foi o conjunto de práticas econômicas adotadas pelas nações europeias entre os séculos XV e XVIII, ou seja, 300 anos aí de história, nós tivemos o mercantilismo como principal fator econômico. Essas práticas econômicas são consideradas pelos historiadores como o estágio de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. Beleza? Entenderam? Então essa é a estrutura do mercantilismo, tá bom? 5. Então, o mercantilismo ele vai ter várias características importantes. É um sistema econômico próprio da Idade Moderna, que vai ter várias características.
Dentre elas, a questão 5 pede para vocês explicarem a característica do controle estatal. O que era o controle estatal? A intervenção do Estado na economia. Ou seja, o rei controlava a economia. O rei absolutista determinava a quantidade de impostos e controlava o mercado. É quando o Estado, o governo, concentra o poder, o controle, a organização da economia naquele período, tá? 6. Explica a característica do metalismo no mercantilismo. Era outra característica importante do mercantilismo. Então, o metalismo o que era? Consistia no acúmulo de metais preciosos, ouro e prata. Quanto mais ouro, quanto mais prata você tiver, mais rico e poderoso você é no contexto da Idade Moderna, tá bom? Por isso que Portugal e Espanha vai vir para a América, galera. Era atrás de especiarias? Era. Mas era principalmente também atrás de ouro e atrás de prata, que a gente vai ver já no nosso próximo conteúdo. Belezinha? Ficou alguma dúvida, galera? Então voltem um pouco no início desse vídeo, retomem a correção da lista de exercício número 1, tá bom? E agora a gente vai fazer a correção da lista de exercício número 2, tá bom? Vamos lá então. Número 2, a lista de exercício número 2 era sobre os Incas, os Astecas e os Maias. Vamos lá. Em qual região da América os Maias habitavam? Bem fácil, direto ao ponto. Eles habitavam a região sul do atual México, a península do Yucatán, tá bom? Então, também são territórios ali que compreendem Guatemala, Honduras e a região sul do atual México, beleza? E a questão 2 vem perguntar quais são as principais características econômica, política e social da civilização maia. Os maias, então, cultivavam o milho, produto considerado sagrado, o algodão, o cacau e o agave. Completavam suas atividades econômicas com a caça, a pesca e o artesanato. O modo de produção era coletivo, o solo não era propriedade privada, teoricamente o Estado era o proprietário de todas as terras, né? Entre várias aspas. Então a civilização maia era uma grande civilização socialista, cujo Estado é o detentor dos meios de produção, correto? Não sei se vocês lembram, a gente vai retomar um pouco o conceito ainda de socialismo ao longo das aulas de história, tá? Questão 3. Em qual região da América os astecas habitavam? Os astecas habitavam no que hoje nós chamamos de México, tá bom? Na cidade do México. Então, os astecas habitavam o México. Por isso que o México, a cultura asteca influencia muito a cultura mexicana até os dias atuais. A capital do Império Azteca, por exemplo, Tenochtitlán, foi estabelecida no local onde hoje fica a cidade do México, a capital do país, tá bom? E o principal estádio de futebol do México se chama Estádio Azteca, tá bom? Só para vocês verem a influência da cultura asteca até hoje na população mexicana. Aí a questão 4 vem perguntar quais são as principais características econômica, política e social da civilização asteca. Era baseada em uma forte tradição militarista, os astecas possuíam uma organização social vinculada pela posição política e econômica reservada a cada um dos seus membros. O Estado asteca era chefiado por um imperador que contava com o apoio de funcionários da administração das terras e construções do império, tá bom? Questão 5 vai perguntar para vocês, em qual região da América os Incas habitavam? Eles eram o que mais se aproximavam da gente aqui na América do Sul, correto? Os Incas viveram na região das Cordilheiras dos Andes, na América do Sul, nos atuais Peru, Bolívia, Chile e Equador, tá bom? Principalmente no território peruano, tá bom? Aí a 6 é quais são as principais características da civilização Inca. Os Incas viveram na região das Cordilheiras dos Andes, né? Como a gente viu. O termo Inca, que hoje designa um povo e uma sociedade, originalmente significava chefe, título dado aos imperadores e aos nobres. A economia inca era baseada no trabalho coletivo e adaptada à idade de cada um. O alicerce da economia era a agricultura, como em qualquer civilização desse período no mundo, desenvolvida especialmente na zona montanhosa dos Andes. Na sociedade inca, igualmente, todos deveriam trabalhar para o sustento da família, e isso garantia que tivessem comida e roupas. Claro que o imperador e seus nobres tinham privilégios, mas na sociedade inca ninguém passava fome e todos tinham trabalho, tá bom? 7. Então, para terminar, qual foi a importância das pirâmides? Tanto para a civilização asteca quanto para a civilização maia, tá bom? Entre essas duas culturas surgiram a utilização das pirâmides. O Império Azteca, no Império Azteca, as pirâmides eram templos com altares onde eram realizadas cerimônias religiosas e sacrifícios humanos. Enquanto as pirâmides do Egito Antigo eram construídas para abrigar o corpo mumificado de faraós e sacerdotes, na civilização maia, as pirâmides tinham como propósito servir de templo religioso. Então, nas duas culturas, eram utilizados muito como templos religiosos, tá bom? No Império Azteca, eram feitos sacrifícios humanos. Beleza? Turma, muito obrigado pela atenção de vocês na aula de hoje, tá bom? Ela é bem tranquila mesmo, é só correção de exercícios, é só pra gente não deixar nenhuma dúvida para trás, tá bom?
Peço que, se ficarem com alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Abração, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.